Você já percebeu como, às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra? Como uma simples pausa em uma conversa pode mudar completamente o rumo do diálogo, deixando o outro sem saber se você está refletindo, julgando, sentindo ou se simplesmente desistiu de continuar falando. A psicologia chama esse fenômeno de comunicação silenciosa, e o poder que ela tem é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Bem-vindo ao canal Segundo a Psicologia. Hoje você vai entender o que realmente acontece na mente humana quando o silêncio entra em cena em uma conversa. E por que saber usá-lo pode transformar completamente a maneira como as pessoas te enxergam, te ouvem e até te respeitam. Imagine uma discussão comum entre duas pessoas. Uma delas fala, tenta se explicar, e a outra apenas observa, em silêncio. Nenhuma palavra. Apenas um olhar firme, sem interrupções. Poucos segundos se passam, e a primeira pessoa começa a se sentir desconfortável, insegura, talvez até culpada. Ela tenta preencher aquele vazio com mais palavras, tentando decifrar o que o outro está pensando. Mas nada vem em resposta. O silêncio continua. E é nesse exato momento que o poder muda de mãos. A psicologia explica que o silêncio não é a ausência de comunicação, mas uma forma poderosa de expressão emocional e cognitiva. Ele revela mais do que parece. Pode ser um sinal de controle, de autocontenção, de empatia, de rejeição ou até de medo. Em muitos casos, ele é uma estratégia inconsciente para regular a tensão emocional ou para influenciar o comportamento do outro. Em estudos sobre comunicação não verbal, o psicólogo Albert Mehrabian já havia apontado que 93% da comunicação humana é não verbal, o que inclui tom de voz, expressões faciais, gestos e, claro, o silêncio. Isso significa que mesmo quando você não diz nada, você está dizendo muito. Mas aqui está a parte mais interessante. O cérebro humano odeia o silêncio em interações sociais. Ele é programado para buscar sentido, resposta e coerência. Quando o outro se cala, o nosso cérebro tenta preencher aquele vazio com interpretações. E é aí que começam as suposições, os medos e as confissões inesperadas. Por isso, entender o poder psicológico do silêncio é compreender como ele influencia emoções, decisões e até relacionamentos inteiros. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que a ciência já comprovou sobre o silêncio. Como ele afeta o comportamento das pessoas, o que ele revela sobre as intenções inconscientes e como você pode usá-lo para fortalecer sua comunicação, sua autoconfiança e sua presença emocional. Prepare-se, porque o silêncio que você sempre achou desconfortável pode ser, na verdade, a ferramenta mais inteligente que você tem. O silêncio é, muitas vezes, confundido com passividade. Mas, na verdade, ele é uma das formas mais ativas e complexas de comunicação humana. Quando alguém se cala, o que acontece não é um vazio de palavras, mas um espaço psicológico carregado de significado. Desde os primeiros estudos sobre comportamento humano, psicólogos perceberam que o silêncio é um instrumento emocional e social. Ele revela uma gama de emoções: raiva, medo, respeito, reflexão, tristeza ou até domínio. Em outras palavras, ele é multifuncional e só pode ser entendido corretamente quando analisamos o contexto e as intenções por trás dele. Um dos primeiros pesquisadores a estudar o impacto do silêncio na comunicação foi o psicólogo Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, famoso pela teoria dos 55-38-7, que mostra que, em situações de comunicação de emoções, apenas 7% da mensagem é verbal, enquanto 38% vem do tom de voz e 55% das expressões faciais e linguagem corporal.
Isso significa que, em mensagens que envolvem sentimentos e atitudes, a maior parte do que comunicamos não está nas palavras, mas em gestos, olhar, tom de voz e, claro, no silêncio. Ou seja, o silêncio faz parte dessa linguagem invisível, mas poderosa. Quando alguém escolhe não responder, o silêncio ativa um processo psicológico no interlocutor. O cérebro humano, como demonstram pesquisas da Universidade de Princeton sobre comunicação e sincronização neural, busca constantemente fechar lacunas de sentido. Ou seja, quando você não recebe resposta, seu cérebro começa a criar hipóteses. Será que ele está bravo? Será que me entendeu? Será que me ignorou? Essas perguntas mentais são automáticas e mostram que o silêncio obriga o outro a pensar mais profundamente. Algo que nenhuma palavra conseguiria fazer com a mesma intensidade. Outro ponto importante é o papel do silêncio como mecanismo de regulação emocional. Em situações de estresse ou conflito, o silêncio pode ser uma forma de autoproteção psíquica. Quando alguém se cala diante de uma ofensa, por exemplo, pode estar tentando evitar uma resposta impulsiva. Isso é conhecido na psicologia cognitiva como inibição controlada, a capacidade de frear reações emocionais automáticas para preservar o equilíbrio mental. Por outro lado, o silêncio também pode ser interpretado como distanciamento emocional. De acordo com a teoria da comunicação interpessoal, elaborada por pesquisadores como Paul Watzlawick e Gregory Bateson, toda interação humana é composta por dois níveis: o conteúdo, o que é dito, e a relação, como é dito. Quando o silêncio surge, ele atua especialmente no segundo nível, o da relação. Ele pode expressar rejeição, desaprovação, desprezo ou simplesmente falta de interesse. E por isso é tão poderoso. Ele rompe a previsibilidade da conversa e o outro lado perde o controle sobre o que virá a seguir. Há também o silêncio empático, aquele que nasce do respeito e da escuta genuína. Em terapias psicológicas, por exemplo, o silêncio do terapeuta é intencional. Ele serve para criar espaço, permitindo que o paciente organize seus pensamentos e acesse emoções mais profundas. Estudos sobre escuta ativa, conduzidos por Carl Rogers, mostram que ouvir sem interromper é um dos gestos mais poderosos de aceitação e empatia. Nesse caso, o silêncio não é ausência de comunicação, mas presença completa. É curioso notar que o silêncio tem significados diferentes conforme a cultura. Em sociedades ocidentais, como a brasileira, o silêncio muitas vezes é visto como desconfortável, interpretado como sinal de frieza ou desinteresse. Mas em culturas orientais, como a japonesa, o silêncio é valorizado como símbolo de sabedoria e respeito. O psicólogo David Matsumoto, especialista em diferenças culturais, mostrou em suas pesquisas que a forma como interpretamos o silêncio depende fortemente dos padrões sociais que aprendemos desde a infância. Ou seja, o mesmo comportamento pode ser visto como virtude ou ofensa, dependendo de onde você está. No campo das relações pessoais, o silêncio também atua como um espelho emocional. Ele reflete não apenas o que sentimos, mas também o que esperamos do outro. Quando ficamos em silêncio, esperando que alguém diga algo, na verdade, estamos projetando uma necessidade interna de validação. E quando o outro não fala, o silêncio se transforma em uma espécie de diálogo invisível, onde o que realmente está sendo dito não está nas palavras, mas nas emoções não expressas. Há um experimento clássico chamado Still Face Experiment, criado pelo psicólogo Edward Tronick, que ilustra bem esse poder. Nesse estudo, uma mãe interage normalmente com seu bebê, sorrindo e respondendo às suas expressões. Depois, a mãe é instruída a permanecer completamente imóvel e silenciosa. Em poucos segundos, o bebê começa a demonstrar angústia, confusão e até choro.
Esse experimento mostra que o ser humano é profundamente sensível à ausência de resposta. Mesmo sem palavras, o silêncio é percebido como uma forma de comunicação, e sua ausência de reciprocidade causa desconforto emocional imediato. Por isso, a psicologia afirma que o silêncio não é neutro. Ele é sempre interpretado. Em qualquer conversa, seja um diálogo amoroso, profissional ou familiar, o silêncio vai gerar reações. Pode ser um momento de introspecção, uma estratégia de poder, um gesto de empatia ou um muro de defesa, mas ele nunca é vazio. Nos próximos blocos, você vai entender como o silêncio pode ser usado de maneira consciente e estratégica, tanto para fortalecer relacionamentos quanto para lidar melhor com conflitos. Porque, segundo a psicologia, quem domina o silêncio domina também o ritmo da comunicação. Se até aqui já entendemos que o silêncio comunica, agora é hora de compreender como ele pode ser usado a favor da mente e das relações. O silêncio é uma ferramenta psicológica que, quando usada de maneira consciente, pode mudar completamente o rumo de uma conversa. Ele pode acalmar, provocar, ensinar ou revelar verdades que as palavras tentam esconder. A primeira função prática do silêncio é o controle emocional. Quando você opta por se calar em um momento de tensão, seu cérebro ganha tempo para processar emoções intensas. Pesquisas em neuropsicologia, como as realizadas pela Universidade de Stanford, mostram que, ao conter a fala em situações de estresse, o córtex pré-frontal, região responsável pelo raciocínio lógico, tem a chance de retomar o controle sobre o sistema límbico, que é o centro das emoções. Ou seja, o silêncio não é apenas um gesto externo, mas uma estratégia de autorregulação emocional. Ele permite que você responda com consciência e não por impulso. Em uma discussão, por exemplo, o silêncio pode interromper o ciclo de escalada emocional. Quando duas pessoas se exaltam, as palavras acabam servindo mais para ferir do que para resolver. Mas quando uma delas decide parar de falar, a energia muda. A pausa força o outro a sair do modo reativo e entrar no modo reflexivo. Esse momento de pausa, muitas vezes desconfortável, é o que a psicologia chama de intervalo cognitivo. Um espaço entre o estímulo e a resposta, onde é possível escolher o que realmente vale a pena dizer. Outra função poderosa do silêncio é a comunicação de autoridade. Pessoas seguras de si não precisam preencher todos os espaços com palavras. Elas sabem que o silêncio também comunica confiança. Na psicologia social, esse fenômeno é chamado de comunicação de status. Estudos mostram que indivíduos em posições de liderança tendem a usar o silêncio como forma de transmitir domínio e controle da situação. Em negociações, por exemplo, o silêncio é uma tática reconhecida. Depois de uma proposta ou argumento, quem permanece calado demonstra autocontrole e faz o outro sentir a necessidade de continuar falando, muitas vezes revelando mais do que deveria. Esse efeito é explicado por um mecanismo conhecido como aversão ao vácuo social. O cérebro humano tem dificuldade em lidar com a ausência de resposta. Quando o silêncio se prolonga, surge uma tensão psicológica que precisa ser resolvida, e a maioria das pessoas tenta preenchê-la com fala. Por isso, o silêncio pode ser uma ferramenta de persuasão, não por manipulação, mas por inteligência emocional. Quem domina o silêncio, domina o ritmo da interação. O psicólogo organizacional Daniel Goleman, em seus estudos sobre inteligência emocional, explica que pessoas emocionalmente equilibradas usam o silêncio como parte da autorregulação. Elas compreendem que o silêncio pode ser mais eficaz do que uma resposta precipitada. Em ambientes profissionais, por exemplo, o silêncio antes de uma resposta importante demonstra ponderação e respeito. Ele também transmite a mensagem de que a pessoa está realmente pensando e não apenas reagindo.
No campo das relações pessoais, o silêncio pode servir como instrumento de escuta ativa. Quando alguém desabafa, muitas vezes o que mais precisa não é de conselho, mas de espaço. E esse espaço é o silêncio. Segundo Carl Rogers, o pai da abordagem centrada na pessoa, ouvir sem interromper é um dos maiores atos de empatia. O silêncio, nesse contexto, é uma forma de dizer: estou aqui, estou te ouvindo, sem precisar usar palavras. No entanto, é importante entender que o silêncio também pode se tornar tóxico, dependendo da intenção. Existe um fenômeno conhecido na psicologia das relações como punição silenciosa. É quando alguém usa o silêncio de propósito para castigar, ignorar ou controlar o outro emocionalmente. Esse tipo de comportamento, segundo pesquisas publicadas no Journal of Social and Personal Relationships, causa sérios danos emocionais, pois ativa o mesmo circuito cerebral da rejeição social. O silêncio, nesse caso, deixa de ser uma ferramenta de equilíbrio e se transforma em uma forma de agressão passiva. Por isso, a diferença entre o silêncio saudável e o silêncio destrutivo está na consciência. O silêncio saudável é intencional e empático. Ele busca compreender e preservar a relação. O silêncio destrutivo é impulsivo e manipulador. Ele busca punir, afastar ou ferir. Outro uso psicológico do silêncio está ligado à introspecção. Em um mundo barulhento, aprender a se calar é uma forma de recuperar o equilíbrio interno. Estudos conduzidos pela Universidade Duke, nos Estados Unidos, mostraram que períodos de silêncio estimulam o crescimento de novas células no hipocampo, região do cérebro associada à memória e à emoção. Isso significa que o silêncio não apenas acalma, mas literalmente reorganiza o cérebro. É por isso que momentos de quietude mental estão associados à criatividade, foco e clareza emocional. Quando o silêncio é cultivado conscientemente, ele se transforma em ferramenta de autoconhecimento. Ele permite que as emoções se revelem sem serem abafadas pelas palavras. A psicologia transpessoal, que estuda estados ampliados de consciência, destaca que o silêncio profundo é um meio de reconexão com o eu interior. Ele ajuda a distinguir o que é emoção passageira e o que é sentimento genuíno. Na prática, usar o silêncio como ferramenta psicológica não significa se isolar do mundo ou evitar conversas. Significa aprender a escolher quando o silêncio fala mais do que as palavras. Em uma discussão, o silêncio pode evitar arrependimentos. Em uma negociação, pode garantir vantagem. Em um relacionamento, pode demonstrar empatia. E em momentos de solidão, pode ser o remédio que traz de volta a clareza mental. A psicologia moderna reconhece que, quanto mais desenvolvida emocionalmente é uma pessoa, menor é a necessidade de justificar tudo com palavras. Ela entende que o silêncio pode ser um lugar de sabedoria, um espaço onde o pensamento amadurece antes de se transformar em fala. Portanto, dominar o silêncio não é apenas uma habilidade de comunicação, mas um sinal de maturidade emocional. É saber que nem toda resposta precisa ser imediata, que nem todo conflito precisa ser alimentado e que o silêncio muitas vezes é a resposta mais poderosa que existe. Nos próximos minutos, você vai ver como o silêncio atua nas relações humanas, como ele pode aproximar, afastar ou curar laços emocionais. E vai descobrir o que a ciência diz sobre o impacto do silêncio no amor, na amizade e até no ambiente de trabalho. Em qualquer tipo de relação, seja amorosa, familiar, profissional ou de amizade, o silêncio tem um papel essencial. Ele pode ser um elo de conexão ou um muro de separação, dependendo da intenção por trás dele. A psicologia explica que o silêncio é uma linguagem emocional.
Ele traduz sentimentos que muitas vezes a própria pessoa não consegue expressar em palavras. Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, o silêncio pode assumir várias formas. Há o silêncio do carinho, aquele que acontece quando o casal se entende apenas com o olhar. Mas há também o silêncio da distância, aquele que surge quando um dos dois se fecha emocionalmente. Pesquisas sobre comunicação conjugal, como as realizadas por John Gottman, um dos maiores especialistas em relacionamentos, mostram que o padrão de silêncio prolongado, conhecido como stonewalling, é um dos sinais mais fortes de desgaste emocional. Ele ocorre quando uma das partes simplesmente se desliga da conversa, deixando o outro sem resposta. Esse tipo de silêncio, segundo Gottman, ativa nos parceiros o mesmo sistema de estresse que seria ativado em situações de perigo. O corpo entra em alerta, o coração acelera e o diálogo se torna impossível. Mas nem todo silêncio em uma relação é negativo. Existe o silêncio da escuta ativa, que é um dos pilares da comunicação empática. Quando alguém se cala para ouvir de verdade, sem interromper, está oferecendo um espaço psicológico para que o outro se expresse plenamente. É o tipo de silêncio que aproxima. Ele mostra presença, respeito e aceitação. É o mesmo tipo de silêncio usado por terapeutas e psicólogos, que sabem que falar o tempo todo pode impedir que o outro acesse emoções mais profundas. Em amizades, o silêncio também revela o nível de intimidade. Com algumas pessoas é possível passar minutos em silêncio sem desconforto, e esse é um dos maiores sinais de conexão emocional genuína. A psicologia chama isso de comunicação confortável, que ocorre quando duas mentes estão em sintonia e o silêncio não é percebido como ausência, mas como presença compartilhada. É o tipo de silêncio que diz: não preciso falar para que você me entenda. No ambiente de trabalho, o silêncio tem outra função. Ele pode significar respeito hierárquico, prudência ou estratégia. Em reuniões, por exemplo, pessoas mais experientes costumam usar o silêncio para observar, analisar e compreender as intenções dos outros antes de falar. Estudos sobre comunicação organizacional apontam que profissionais que sabem usar o silêncio são vistos como mais ponderados e confiáveis. Eles não reagem impulsivamente, esperam o momento certo de se expressar e, por isso, suas palavras têm mais peso quando finalmente são ditas. Porém, há um tipo de silêncio nas relações que exige cuidado: o silêncio do afastamento emocional. Ele acontece quando alguém se cala não por escolha consciente, mas por cansaço, medo ou sensação de inutilidade. A psicologia das relações chama isso de retirada afetiva. É o momento em que o indivíduo se protege do sofrimento, parando de se expressar. Esse silêncio é perigoso porque sinaliza um rompimento interno, mesmo que o convívio ainda continue. Quando o diálogo é interrompido por muito tempo, o vínculo emocional enfraquece e a relação começa a se sustentar apenas por rotina ou obrigação. O silêncio também aparece em situações de conflito familiar. Quantas vezes pais e filhos passam dias sem se falar depois de uma discussão? Nesse caso, o silêncio se torna uma forma de defesa e orgulho. Mas, segundo a terapia sistêmica familiar, esse tipo de silêncio prolonga o sofrimento emocional e impede a reconciliação. Os estudos mostram que o perdão e a empatia só surgem quando há abertura de diálogo. Ou seja, o silêncio pode ser necessário por um tempo para acalmar os ânimos, mas se mantido por muito tempo, se transforma em muro. Em contrapartida, há o silêncio reflexivo, usado por pessoas emocionalmente maduras para entender melhor o que sentem antes de reagir. Esse tipo de silêncio é um recurso de inteligência emocional. Quando alguém prefere ficar em silêncio para processar suas emoções, está, na verdade, cuidando da relação.
Ela evita dizer algo que possa ferir e só se expressa quando tem clareza. Esse é o silêncio da paz, e não o do afastamento. O poder do silêncio também está na capacidade de observação. Enquanto a maioria fala para se afirmar, os que sabem ouvir e observar em silêncio entendem mais do que os outros percebem. Eles notam expressões, pausas, tons de voz e compreendem o que realmente está sendo dito nas entrelinhas. Essa percepção silenciosa é um dos pilares da inteligência interpessoal, uma das inteligências descritas por Howard Gardner. Ela permite que a pessoa entenda os estados emocionais dos outros sem precisar de explicações verbais. Outro ponto importante é que o silêncio favorece a empatia. Quando você ouve alguém em silêncio, o seu cérebro ativa neurônios espelho, estruturas responsáveis por sentir o que o outro sente. Esse mecanismo, amplamente estudado por neurocientistas como Giacomo Rizzolatti, explica por que o silêncio genuíno pode gerar conexão emocional profunda. Ele cria um espaço onde o outro se sente visto e compreendido, mesmo sem palavras. Mas o silêncio não se limita a relações interpessoais. Ele também influencia a relação que temos com nós mesmos. Em momentos de reflexão, solidão ou pausa, o silêncio interno se torna um espelho psicológico. É nele que a mente se reorganiza, que emoções ganham nome e que a clareza surge. A psicologia positiva afirma que momentos de quietude mental aumentam a consciência emocional, reduzem o estresse e fortalecem a autoestima. O silêncio, nesse sentido, é um instrumento de autocuidado. É curioso notar como, na era digital, o silêncio se tornou raro. Vivemos em meio a notificações, conversas rápidas e respostas instantâneas. Mas o cérebro humano ainda precisa do silêncio para processar informações e emoções. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que o excesso de estímulos reduz a capacidade de concentração e empatia. Por isso, saber quando se calar é uma forma de resistência emocional, um jeito de preservar a saúde mental e a qualidade dos vínculos. Assim, o silêncio nas relações humanas é um termômetro psicológico. Ele revela como cada pessoa lida com o conflito, com a dor e com a empatia. Pode ser um gesto de amor ou de defesa, pode aproximar ou afastar. E na maioria das vezes, o que realmente importa não é o silêncio em si, mas o que ele carrega por dentro. Nos próximos minutos, vamos fechar esse tema entendendo como o silêncio pode ser uma ponte para o autoconhecimento e o que a psicologia ensina sobre encontrar equilíbrio entre o falar e o calar. Porque, no fim, o poder do silêncio está em saber quando ele é cura e quando ele é ferida. No fim das contas, o silêncio é uma das expressões mais complexas da mente humana. Ele pode ser um abrigo para a paz interior, um escudo contra a dor, um grito que não encontrou palavras, ou um gesto de sabedoria. O silêncio pode tanto afastar quanto aproximar, dependendo da intenção de quem o usa e da sensibilidade de quem o escuta. A psicologia nos mostra que o silêncio não é vazio. Ele é um espaço de significado, uma pausa onde o inconsciente trabalha, onde as emoções se reorganizam e onde a consciência amadurece. É nesse intervalo, entre o que é dito e o que é sentido, que nascem os verdadeiros entendimentos humanos. Por isso, aprender a conviver com o silêncio é aprender a conviver consigo mesmo. Em um mundo cada vez mais acelerado, em que todos parecem disputar quem fala mais alto, o silêncio é quase um ato de resistência. Resistir à pressa, ao ruído, às respostas impulsivas. Silenciar para escutar o outro é um gesto de empatia. Silenciar para escutar a si mesmo é um gesto de inteligência emocional. E silenciar para não ferir é um gesto de maturidade afetiva.
Pesquisas na área da neurociência mostram que períodos breves de silêncio ativam regiões do cérebro associadas à memória e à criatividade. Em um estudo publicado no Frontiers in Human Neuroscience, pesquisadores observaram que momentos de quietude ajudam o cérebro a consolidar aprendizados e restaurar o foco mental. Em outras palavras, o silêncio também é um remédio. Ele cura o cansaço da mente, reequilibra as emoções e renova a clareza de pensamento. Na comunicação, o silêncio é como a pausa entre as notas de uma música. Sem ele, as palavras perderiam ritmo, emoção e sentido. É no silêncio que o significado das frases encontra espaço para ecoar dentro de quem ouve. Por isso, dominar o silêncio é, de certa forma, dominar o impacto da própria presença. No campo das relações humanas, o silêncio é o teste supremo da confiança. Quando duas pessoas conseguem estar juntas sem precisar preencher o espaço com palavras, significa que o vínculo entre elas é seguro. Como escreveu o psicólogo Carl Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E às vezes, essa transformação acontece justamente no silêncio. Então, antes de ver o silêncio como algo negativo, tente observá-lo como uma forma de linguagem emocional. Pergunte-se: o que esse silêncio está tentando me dizer? Às vezes, a resposta não vem de fora, mas de dentro. E é nesse instante que o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença plena. Aqui, no canal Segundo a Psicologia, acreditamos que compreender o poder psicológico do silêncio é compreender uma parte essencial do comportamento humano. Porque quem entende o silêncio, entende a alma por trás das palavras. Agora, eu quero te ouvir. Como você reage quando alguém fica em silêncio durante uma conversa? Você tenta preencher o espaço com palavras ou permite que o silêncio fale por si? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Ela pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E lembre-se, às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia que a mente pode dar.